Deus. Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Nós estamos hoje um culto de domingo, culto do Espírito Santo de Deus, em que nós sabemos que não há presença mais maravilhosa e mais importante na nossa vida do que a presença do Espírito Santo. Que Ele possa falar-nos ao nosso coração, assim também ao seu coração, em nome de Jesus, e ao coração de todos os que estão aqui hoje. Amém? Bom dia, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus! Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e diga: Senhor Jesus, ilumina os olhos do meu entendimento e usa, Senhor, o teu servo. Faz deste lugar uma grande sala de aula em que somos os teus alunos. Doutrina-nos, corrija-nos, disciplina-nos, mas ensina-nos a andarmos nos teus caminhos. Que áreas da minha vida sejam reveladas, sem que nada o teu servo saiba ao meu respeito. Adentra as portas da minha vida, da minha casa e da minha família. Eu concedo ao Espírito Santo a liberdade de usar o seu servo pela sua palavra, para que ela venha e produza o resultado para o qual estará sendo enviada, em nome de Jesus. E aplauda o Senhor bem forte então. Nós demos início a um ensinamento para a glória de Deus, isso no mês passado, aprendendo sobre livrando-se de pessoas ingratas. E nós começamos a aprender sobre um homem chamado Ezequias, o rei Ezequias. O que é interessante que a Bíblia nos ensina que primeiro Deus termina para depois começar. Está lá no livro de Isaías. Isso é tão verdade de um jeito que você tem a sua Bíblia e a Bíblia já está terminada. Você pode ir lá no livro de Apocalipse, que você vai ver que Satanás já sabe qual é o fim dele. Assim como as pessoas que servem a Deus também já o sabem, que é o céu. Enquanto que aqueles que não servem a Deus, o inferno. O que é interessante em que a Bíblia diz que o tudo de Deus já está terminado. Nada está para ser feito da parte de Deus. Deus, quando a mim, a você, a nós nos fez só uma vez. E tendo nos feito só uma vez, isso quer dizer que o tudo de Deus já está terminado. Mas por que Deus trabalha dessa forma? Porque Ele é Deus. E como Deus, Ele não pode errar. Porque se Ele errar, Ele vai sair da sua natureza de Deus. Então é interessante entendermos que no mês passado o Espírito Santo começou a nos ensinar sobre este rei chamado Ezequias. Foi um rei que diz a Bíblia que se encontrou-se com uma enfermidade. A Bíblia diz que esse rei certamente morreria por causa dessa enfermidade. A Bíblia diz que era como se uma úlcera nervosa, como se nos dias de hoje um câncer em estado terminal. Até que a Bíblia diz que o profeta Isaías foi ter com ele e revelou-lhe dizendo: põe em ordem a tua casa, porque desta enfermidade tu não passa. Veja o que foi que Deus, usando o profeta Isaías, revelou ao rei Ezequias: desta enfermidade tu não passas. Qualquer pessoa ouvindo tais palavras entraria em desespero. Mas por que em desespero? Não era só por causa da morte, porque morrer, todos nós um dia havemos de morrer. Todos nós sabemos disso, a não ser que tenhamos a sorte de Cristo vir muito antes e nos levar para a glória eterna. Bem, mas fora disso, o medo do rei Ezequias não era só a morte, mas era por conta de quem estava anunciando a sua morte.
O diagnóstico que foi dado não foi pelo médico, foi pelo próprio Deus. O que é interessante é que nós bem sabemos que o próprio rei Davi, uma certa vez disse que era preferível ele, Davi, cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos seus inimigos. Agora para pensar, se é o diagnóstico de um médico, se o médico chega para o rei Ezequias e olha para o exame e diz assim: bem, rei Ezequias, aqui no diagnóstico, aqui no exame, está dizendo que você está muito mal, a coisa não está boa para você não, vamos ver o que é que a gente faz, mas olha, para falar a verdade, eu acho que infelizmente não tem muito o que fazer não. É a mesma coisa de dizer: Ezequias, você vai morrer. Mas se isso fosse dado pelo médico, o rei Ezequias teria a Deus a quem clamar, ele teria a Deus a quem suplicar, ele teria a Deus a quem bater da porta, porque viria da boca de um homem. Mas no caso do rei Ezequias não, veio da boca do próprio Deus. O próprio Deus usou o profeta para dizer: ei, desta enfermidade tu não passa. E agora? Clamar a quem? Suplicar a quem? Pois é, só que a Bíblia diz que o nosso Deus não nos deixa vir lutas, nem nos sobrevir dificuldade, sem que antes Ele não abra um escape. Está na Bíblia Sagrada. Nenhuma luta te sobrevirá, coloque isso no teu coração. Por que é importante eu atentar para isso? Porque muitas vezes dentro da luta nós nos perdemos. É como se estivéssemos dentro de um poço e olhamos para todos os lados e não conseguimos ver saída. Porque a luta mina as nossas energias, a luta mina as nossas forças, a luta mina a nossa alegria, a luta faz com que a gente não veja saída, seja em que área que for. É o filho desobediente, é o casamento que está desandando, é a vida espiritual que cada vez mais está se definhando, é a vida financeira que infelizmente continua caótica cada vez mais, é a porta de emprego que não quer se abrir, é aquela pessoa que está te dando trabalho. Quer dizer, chega um momento da vida em relação à luta que você não vê saída. E aí você começa a se entristecer, começa a se abater, começa a se desmotivar, começa a desencorajar-se, o seu ânimo de vir para a igreja começa a evaporar, diminuir e ir embora. Você começa a entrar naquela sonolência espiritual. Você já não lê mais a Bíblia como lia antes, você já não anseia mais pela presença de Deus como você ansiava antes. Quer dizer, as coisas começam na sua vida a se sucumbir. E você que está dentro da luta, por mais que quem esteja do lado de fora comece a dizer assim para você: se levante, se ponha de pé, vamos lá, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar Deus. Por mais que você saiba que isso é a coisa certa, por mais que você saiba que você precisa fazer isso, mas você não tem força. Você não tem força dentro de você para fazer isso. Por quê? Porque infelizmente a luta nos causa isso. A luta nos causa desânimo. A luta não nos anima. A luta não nos coloca para cima. Então você que está me ouvindo, que está passando por uma luta, escute em nome de Jesus. É troca de valores. Escute em nome de Jesus. É troca de valores. A luta pega o teu ânimo e te dá o desânimo. A luta pega a tua vontade de vencer e coloca em você a certeza da derrota. A luta toma de você a vontade de viver e coloca dentro de você uma tristeza, uma angústia, uma depressão, em que se você não tiver cuidado, é como se você abrisse uma cova e caísse dentro dela. É trocas de valores. A luta agora pega todo o ânimo que você possa ter de se erguer, de se levantar, e faz de tudo para te manter cabisbaixo. Porque a luta nunca vai te mostrar uma saída. Quem te mostra uma saída para o problema é Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus falou para o rei Ezequias: ô Ezequias, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Em cima disso, para a glória de Deus, o rei Ezequias despertou, ele acordou. Por quê?
Porque Deus deu uma deixa. Deus falou para o rei Ezequias: ei, põe em ordem a tua casa, porque desta enfermidade morrerás. Antes mesmo que o rei Ezequias viesse a morrer, Deus mostrou para ele o que ele, Ezequias, tinha que fazer para resolver o problema. E o que é que ele fez? Ele virou o rosto para a parede, chorou, orou, arrependeu-se. Deus viu as suas lágrimas, ouviu a sua oração e trouxe de volta o profeta Isaías, o qual chegou para ele e disse: Deus viu tuas lágrimas, ouviu a tua oração e te acrescentará mais 15 anos de vida. Olha que coisa boa. Em cima disso, nós aprendemos então em que Deus abençoou o rei Ezequias. E agora o rei Ezequias está muito bem, obrigado, porque isso que acontece quando, para a glória de Deus, não desistimos de lutar. É isso que acontece quando nós não desistimos de lutar, ainda como eu acabei de lhe dizer, que a luta é troca de valores. A luta tira o teu ânimo, te dá o desânimo. A luta tira a tua alegria, te dá a tristeza. A luta tira de ti as tuas forças e te faz sentir-se fraco. É troca de valores. E quando você não desiste e luta pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão, é o que acontece, é o milagre. A porta de emprego que estava fechada se abre. Aquela angústia começa a sair de dentro de você. As coisas começam a acontecer. O que parecia tão distante, tão longe, tão longínquo, o que parecia ser impossível, aos poucos Deus vai clareando. Porque como a Bíblia diz, que a vida do cristão, a vida do crente, é como a aurora, que vai amanhecendo até se tornar dia perfeito. E de repente agora, para a glória de Deus, você está muito bem, obrigado. Você agora está no topo. Por quê? Porque você perseverou e Deus te honrou. Assim foi o rei Ezequias. Ele está muito bem, obrigado. Uhul! Ele está com a vida lavonte, sabe? Até que então nós aprendemos que infelizmente o rei Ezequias não correspondeu a Deus ao benefício que lhe fora feito. Olha que coisa terrível. Ao invés do rei Ezequias ser grato a Deus por tudo que Deus lhe fez, infelizmente ele não fez isso. A Bíblia diz que ele usou de ingratidão para com o Senhor. Ele simplesmente, infelizmente, tomou para si as vitórias de Deus como se ele tivesse conquistado pelo seu braço forte. Uma pessoa que iria morrer, uma pessoa que estava com o pé na cova, caixão comprado, uma pessoa que já tinha a mortalha certa, que Deus tira da cova, Deus faz que um caixão se torne para outro, faz com que a mortalha sirva para outro. Agora, ao invés dele estar ali servindo a Deus de coração, ao invés dele estar dando graças a Deus e glória a Deus e dizendo: Senhor, faz de mim a tua vontade, é o inverso que ele faz isso. É o inverso que ele faz. A Bíblia diz que ele toma as vitórias de Deus, pega para si e agora vai se bajular. Por quê? Porque vem, diz a Bíblia, os embaixadores de Babilônia. E quando vem até ele, ao invés dele glorificar a Deus diante de todos, ele pega na mão e sai mostrando tudo que Deus tinha lhe dado para aquelas pessoas. Cuidado, querido. Deus começou nos ensinando sobre isso no mês passado. Deus primeiro termina para depois começar. Deus mostrou-nos no mês passado, mostrou-nos o quê? Que Ele vai te abençoar. Por isso que Deus já te ensinou que no momento em que a coisa andar, a porta se abrir, o filho se converter, o marido for liberto, o casamento se consertar, no momento que a porta de emprego se abrir, que o Espírito Santo começar a agir na tua vida, tirar essa tristeza, essa angústia, esse medo, tirar de dentro de você tudo isso, essa mágoa, esse ódio, esse rancor que o inimigo tem consumido a sua alma, porque Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer.
Na hora que Deus começar a fazer isso, as portas vão se abrir. As portas vão se abrir. Escuta o que eu estou te falando. Isso não é palavra para você se sentir bem, é palavra de Deus. Deus não nos faz nos sentirmos bem. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que Deus envia a palavra e se cumprirá e se fará aquilo que Ele diz. A palavra do Senhor, Ele diz que Ele cumpre o conselho dos seus mensageiros e a palavra que sair da sua boca. A Bíblia diz que passarão céus e terras, mas a palavra dele não passará. A Bíblia Sagrada diz disso de forma bastante clara: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra cumprir. Só que a Bíblia diz que o rei Ezequias não. Ezequias foi abençoado, Ezequias, graças a Deus, está muito bem, obrigado. E agora ele vai roubar a glória de Deus. Ele vai tomar aquilo que Deus deu para ele. E ele vai como se dissesse: tudo isso aqui fui eu quem conquistei, tudo isso aqui fui eu quem adquiri. Em resumo da conversa, a Bíblia diz que ele foi ingrato com o Senhor. O que nós aprendemos no mês passado é muito importante você colocar no seu coração. Desanima não, servo de Deus. Desanima não, serva de Deus. Porque Deus primeiro termina para depois começar. O Espírito Santo falou: escute o que eu estou lhe pedindo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. O que os teus olhos estão vendo não é o que Deus tem para ti. Talvez você ponha os seus olhos hoje naquele carro que parece que está, meu Deus, cada dia mais só quebrando. Você murmura, você reclama, você xinga, você fala palavrão. Quer dizer, você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que se você não for grato ao Senhor, se você não tiver um coração agradecido, ainda que pelo pouco que você tem, como é que Deus vai te confiar o muito? Você perde as estribeiras, esculhamba tudo, esculhamba todos. Tem horas que você, meu Deus do céu, até no tratar dos teus filhos, às vezes você que simplesmente joga tudo para cima. Cuidado, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que sejam poucas as tuas palavras. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nas palavras. A Bíblia Sagrada diz que as palavras com que eu falo servirão para mim de alimento. Está na Bíblia. Então a Bíblia diz que o rei Ezequias tomou para si a glória. Em resumo da conversa, ele foi ingrato com Deus. E aí nós aprendemos então o seguinte: em nome de Jesus, se pessoas conseguem serem ingratas com Deus, como é que não serão contigo? Como é que não serão contigo? Se pessoas, nós, conseguimos sermos ingratos com Deus, porque me der aí uma pessoa a qual não tem, é Deus. Se pessoas conseguem ser ingratas com Deus, como é que não vai ser contigo? Com certeza será assim. Em cima disso, então, nós aprendemos o seguinte: vigia. Vigia para que de repente você não tenha de permitir com que certas raízes de amargura brotem no seu coração pela ingratidão sofrida por alguém. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então essa foi a primeira parte do ensinamento que nós estamos dando continuidade. Por quê? Porque lá o Deus Todo-Poderoso, através do profeta Isaías, ele disse: põe em ordem a tua casa. E nesse trechozinho de põe em ordem a tua casa, então nós rumamos para 2 Crônicas, capítulo 9, em que o nosso Deus está nos ensinando justamente sobre como devemos pormos em ordem, não só a nossa casa espiritual, que é o mais importante, porque você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo, para que você possa desfrutar dos dons maravilhosos que Ele tem, mas também da nossa casa material, da nossa família. E aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo de número 1, a Bíblia Sagrada diz assim: olha o que a Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus: e ouvindo
a rainha de Sabá, a fama de Salomão. Nós já aprendemos aqui que a Bíblia diz o que foi que tirou a rainha de Sabá de tão longe. O que foi que tirou a rainha de Sabá de tão longe? A fama de Salomão. A fama de Salomão. A fama de Salomão repercutiu, chegou longe. Mas não é só simplesmente por conta de que Salomão era rei em Israel, mas por conta de que o que Salomão fazia para ficar feito. E a sua fama se expandiu. Continuando, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis. Também nós aprendemos que se nós quisermos crescermos na vida, nós não temos que sermos aquele tipo de cristão ou de pessoa que corre as léguas com medo de problema. Não sendo você o causador dos seus próprios problemas, com certeza, se capacitando você a resolver problemas de quem lá que seja a pessoa qual for, escute isso, pela solução dos problemas vem a gratidão. Não a gratidão da pessoa te tratar bem, mas a recompensa pela solução do problema. Você tem que entender que nós fomos preparados mentalmente a evitarmos problema. É mais ou menos assim, você é um mecânico, e de repente eu chego até você com um carro, e vamos dizer que esteja com um problema no câmbio, na embreagem, e de repente você é mecânico há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, e eu chego com um carro atual, e aí de repente eu chego para você e digo, olha, está com um problema aqui e tal, e você diz, olha, me perdoe, mas esse tipo de conserto eu não sei resolver isso. E você então passa para outro mecânico, e esse outro mecânico lá na sua oficina, quando a pessoa lá chega, olha e diz, não, eu sei resolver, é tanto. Aquilo que era para você lucrar, aquilo que era para você ganhar, aquilo que era para você desfrutar, passa para a mão dos outros. É nisso que você tem que entender. Eu não estou dizendo que você tem que se tornar um expert em tudo, mas na área o qual você trabalha, no mínimo 70%, 80% você tem a obrigação de saber. É isso que você tem que entender. Você não pode ser essa pessoa que quer obter resultado e não se prepara para obter. É vendas? Ah, sim, meu pastor, eu trabalho com vendas. E quais são as vendas que você faz? Em que área que você faz? Bem, são diversas. Eu vendo boticário, eu vendo peças de roupa, eu vendo tapaué. Nossa, tanta coisa, pastor, que se eu for falar para o senhor, amém, glória a Deus. A questão não é só a venda em si, porque o produto você até pode ter, tudo bem, glória a Deus por isso, mas você precisa entender uma coisa no seu coração. Você precisa capacitar-se para que você possa saber efetuar uma boa venda. Você não pode misturar amizade com trabalho, que é uma das coisas muito importantes. Você precisa sempre saber trabalhar com a margem de lucro e com a margem de perca, para que você não ultrapasse financeiramente os seus limites. Você precisa saber impor limites financeiros para você mesmo, para você não sair gastando dissolutamente naquele pensamento do que ainda vai ganhar. Não, eu vou ganhar tanto, então já vou gastar tanto. E aí quando você recebe, o que serviria para você como crescimento não aparece na sua fonte de renda. Você não pode fazer isso. Você não pode ser aquela pessoa em que a porta de saída é maior do que a porta de entrada. Você não pode ser assim também. Por quê? Porque você pode ser um excelente profissional. Você pode ser um excelente profissional. Você pode ser um profissional de mão cheia. Você tem que entender que no mundo do trabalho, você tem que entender de forma bastante clara em que você precisa se capacitar, se é que você quer crescer verdadeiramente. Existe o profissional, existe o amador. O amador faz o que todo mundo faz.
o profissional faz além, porque ele se profissionaliza. Não é só porque eu sou crente que Deus vai me prosperar, porque eu estou dentro de uma igreja, aleluia, Deus vai me prosperar. Não, não funciona assim não. Eu tenho que ser sincero com você, porque se eu disser aqui, ei meu irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, mas não faz por onde não para ver uma coisa. Não faz por onde não. Porque não adianta, eu posso dizer, ei gente, a Bíblia Sagrada diz que prosperidade é dom de Deus. Aí você diz, glória a Deus, aleluia, amém, amém. Mas só que mesmo a esse dom, você precisa acrescer conhecimento. Escute isso, mesmo a esse dom, você precisa acrescer conhecimento. Você tem que colocar conhecimento dentro deste dom. Você quer um exemplo? Vamos lá então. Gênesis, capítulo de número 40. Não desmarca 2 Crônicas não. Mesmo você tendo um dom, glória a Deus por isso, fico muito feliz por você ser essa pessoa maravilhosa que você é, por você ser uma pessoa que é cheio de dons, glória a Deus, cheio de habilidades. Cheio de habilidades, glória a Deus por isso. Mas olha o que a Bíblia Sagrada diz acerca dos dons. Todos encontraram? Gênesis capítulo 41. Em nome de Jesus. Gênesis 41. Glória a Deus, amém? Então preste atenção aqui por gentileza. A pergunta é óbvia. A resposta é certa. Quem é que aqui tem um sonho? Um ou dois? Quem é que ainda tem um sonho aqui em nome de Jesus? Meu Deus, todos nós temos. Agora, preste atenção. Só o sonhar não é o suficiente. O que você faz quando você acorda? Você permanece deitado? Você continua deitado? Não, você o quê? Se levanta. Assim é como quem sonha. Depois que eu sonho, o que é que eu tenho que fazer? Me levantar. Não adianta eu continuar deitado. E quando é que eu continuo deitado? Ainda quando eu sonho. É quando eu não começo a acrementar conhecimento dentro de mim para a realização daquele sonho. Ah, eu tenho um sonho, olha, eu tenho um sonho de ter um salão. Glória a Deus, amém Jesus. É o seu sonho? É, pastor, eu sempre me vi tendo um salão. Que bênção, irmão, fico feliz com a irmã, glória a Deus. Mas primeira pergunta, que tipo de salão é esse que você sonha? Quais são os clientes que entram dentro do seu sonho, dentro deste salão que você sonha? Qual é a capacitação que você tem buscado para realizar os seus sonhos? Não, eu só sonho que Deus vai me abrir uma porta, que eu vou alugar um espaço, que eu vou colocar lá salão da Malu, vou deixar lá para a glória de Deus, e agora eu vou estar lá cortando cabelo. Amém. Tudo bem, glória a Deus por isso. Deus pode realizar? Pode. Só que às vezes o que acontece é que muitos sonhos se realizam, mas não na proporção do sonhador. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque José foi um homem que sonhou, mas não permaneceu deitado. Ele se levantou e ele começou a colocar dentro do sonho dele conhecimento, para que um dia, quando fosse necessário, ele fosse apresentado ao público. É isso que você tem que entender. Eu, para a glória de Deus, Deus sabe do meu coração, quando eu pregava para duas cadeirinhas, que não tinha quem sentasse, era só duas cadeiras, todo mundo sabe da história, louvado seja o nome do Senhor. Passei 9 meses, em 9 meses eu dizia, bem claro para as duas cadeiras: um dia pessoas vão me ver na televisão, um dia pessoas vão me ouvir na rádio, um dia pessoas terão CD meus, que naquela época era CD, pessoas vão ter CD de pregações minhas. Eu pregava para duas cadeiras, glória a Deus. Mas só dizer isso e não fazer por onde não ia adiantar nada. Irmãos, o maior preço para a aquisição do crescimento é a aquisição de conhecimento.
O maior preço para aquisição de crescimento é a aquisição de conhecimento. Você não está velho para aprender. Ninguém está velho para aprender. Não. O seu cérebro é tão bom quanto o meu ou quanto qualquer outro para aprender. Só que a minha carne, a tua carne, a nossa carne odeia aprender. Tem pavor de aprender. Por isso que você, quando está no WhatsApp da vida, não te dá sono, porque você não aprende nada ali. Você está no Instagram do mesmo jeito, mas quando você começa a ler um livro, quando você vai para ouvir uma pregação, é uma sonolência, é um bater de boca, é aquela preguiça. Por quê? Porque a tua mente é econômica. A única coisa que enlarguece a tua mente é a aquisição de conhecimento. É a única coisa. Fora isso, a tua mente se enche de informação, e nem toda informação é conhecimento. Então você agora tem um sonho de ter um salão. Glória a Deus por isso. Deus está ao teu lado, Deus está a teu favor. Então o que você tem que fazer? Procura cursos. Fez um curso, procura fazer outro. Vai se modernizando, vai colocando o que você precisa dentro de você. E quando você menos perceber, Deus vai fazer com que você seja apresentado ao público. Porque é isso que acontece. Porque se aconteceu com José, aconteceu com Daniel, aconteceu com Jesus Cristo. Jesus passou anos e anos da vida dele, 30 anos se preparando. 30 anos por detrás da cortina, ninguém via, ninguém sabia da sua existência, até que chegou o dia, chegou a hora que Deus o pegou, criou a situação necessária para que ele pudesse chegar curando enfermo e expulsando demônio. É isso que você tem que entender. Talvez você esteja dizendo assim: nossa, mas hoje eu não estou obtendo os resultados que eu gostaria de obter. Eu tenho uma palavra para lhe dar, não minha, mas do Espírito Santo. O teu princípio, o teu começo, o teu princípio de verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Tudo é a forma com que você lida, como você lida, a empolgação que você passa, o estímulo que você passa para as pessoas, até com quem você trabalha. Se você fica lá no birô, lá do seu trabalho, com a caneta na mão, se você fica lá no seu birô, com a caneta na mão, olhando a morte da bezerra, e o teu funcionário fica no mesmo jeito que você está, então já dá para me imaginar qual vai ser o resultado do teu final do mês. Já dá para imaginar. O que você tem que fazer? Não está tendo o que fazer? Os honorários do funcionário terão que chegar no final do mês, você vai ter que pagar, não vai ter que pagar? Mas você pode pagar ele funcionando, ou você pode pagar ele não funcionando. Então o que você poderia fazer? Faz uns panfletos. Chega para ele e diz assim: olha, como nós estamos aqui no momento parado, não está tendo atendimento, não estamos atendendo ninguém, vai ali para o sinal, passa ali, vai lá rapidinho. É investimento, não é gasto, é investimento. Coloca lá, ele vai ali para o sinal, já vai com a roupa lá do local e começa a entregar, panfletar. De repente chega lá um cliente com um panfleto na mão, e de repente você diz: nossa, funcionou. Claro que funcionou. Mas por que funcionou? Porque você fez diferente, você agiu diferente, de forma diferente, de maneira diferente. É a mesma coisa do teu comércio. Você tem lá o seu comércio na sua casa. Tem, meu pastor, eu tenho um comércio da minha casa. Não é um mercantil, não é um açaí da vida, mas é estratégico. Você já foi a 4 quadras da sua casa? Você já deu uma volta nas 4 ruas da sua casa? Já? Tem algum próximo? Não, não tem não, senhor, só tem eu. Então por que lá não está prosperando? Por que lá não está vendendo para essas casas que estão lá próximas da sua casa? Sabe por quê? Porque, com todo respeito, porque você está esperando os clientes virem até você. Vai lá, pega panfletos, coloca alguma coisa simples. Ah, mas aí eu não tenho como gastar. Você tem que entender que não é gastar, é investir. Você tem que investir.
Porque você tem mercadoria lá, é porque tem quem comprar. Se você tem mercadoria, é porque tem quem comprar. Vai lá, você mesmo, bom dia, tudo bem? Eu sou da casa aqui e tal, nós estamos aqui com a nossa mercearia, ou seja lá como for, temos um arroz, temos um feijão, um macarrão, se caso você for precisar, nós estamos aqui, tem aqui meu WhatsApp, se caso você for precisar e não tiver como ir lá comprar, você manda o WhatsApp, eu vejo aqui, de repente você tem uma pessoa na tua casa que está parada, que pode fazer isso, que pode ganhar ali uma porcentagem pelas entregas. E de repente você está criando o quê? Prosperidade para a tua vida. Você está gerando riqueza para a tua casa, para a tua família. Ah, pastor, é verdade. Claro que é verdade. É bíblico isso. A Bíblia diz que a unção está sobre a cabeça do vendedor, querido. A unção está na cabeça do vendedor. É como no meu caso, para a glória de Deus, estou na televisão, estou na rádio, e quando é todo dia, estou aqui de joelho no chão. E quando não, quase segunda, terça, quinta, sábado, fazendo visitas em tudo quanto é lugar, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus sabe a verdade. Só que você quer ser grande se mantendo pequeno. Você quer ser grande se mantendo pequeno, e fica difícil, fica muito difícil. Então você tem um sonho, sim ou não? Então acresça a este sonho conhecimento. Você tem um dom, sim ou não? Não importa a sua idade. Meu Deus, tem pessoas aqui, como eu e, por exemplo, o irmão Jerônimo. Nós estamos o quê? 35, 36 anos, não é isso? Para a glória de Deus. Somos novos. Ninguém velho é o diabo, irmão. Velho é o diabo. Agora acrescenta dons aí. Ei, você não está morto não. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você não está morto não. Uhul! Glória a Deus. Você não está morto não. Você pode estar acomodado. Você está acomodado. Você sabe por que você está cansado. E você sabe por que você está cansado. Você não está cansado, não é porque você perdeu a força, a vontade de trabalhar não. Tem gente aqui que é trabalhador nato, irmão. Nada contra essa juventude de hoje. Me perdoe, não estou nada contra não, irmã. Mas com todo respeito, está sendo gravado. Eu não me troco por muitos jovens. Não me troco. Não estou falando mal não. Estou mentindo, meu irmão? Não estou falando mal. Não estou falando mal. Mas me perdoe, claro que os tempos mudaram. No nosso tempo a gente tinha que sair de casa mais cedo, colocar a mão no arado para ajudar. Hoje não. Graças a Deus lutamos, temos lutado. Nós queremos que os nossos filhos estudem, queremos que ele fique na escrivania estudando, amém, glória a Deus. Mas o grande erro é que às vezes nós queremos que eles façam isso, mas não os preparamos para serem bons maridos, e não preparamos eles para sermos boas esposas. O único erro que nós cometemos é esse. E aí de repente, infelizmente, por não fazermos isso, o filho se casa, a filha se casa. Agora a filha não sabe lavar nem sequer a sua própria peça íntima, não sabe instalar um ovo. O filho, por outro lado, sempre teve a mãe como empregada, agora está casada, agora quer fazer da esposa uma empregada, como fez a mãe a vida toda. E aí aí explode. Aí a coisa pega. Aí a coisa pega, e você está com um problema desse tamanhão, e está dizendo que é o diabo. Não, nem tudo é o diabo não, irmão. Me perdoe, mas não adianta generalizar não. É como saúde. A pessoa sabe que precisa comer determinados alimentos e não come. Certas verduras, certas vitaminas. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, certo. É como os jovens de hoje, tudo pálido. Tudo só o vem. No meu tempo era cuscuz. No meu tempo não vai comer não, tem que comer. E era com a chinela na mão. Quando não era com a chinela, era com cipózinho verde. Ah, cipózinho bendito aquele, meu Deus do céu. Mas é verdade. Hoje, o menino, se você der um tomate, ele joga na tua cara. Se você colocar um pedacinho de cebola, sai cuspindo a comida toda.
E a gente que já vive estressado, cansado, para se ver livre, o que a gente faz? Tá bom, menina, a gente acaba tirando, cedendo à vontade deles, fazendo a vontade deles. Aí agora eles estão mais adultos, que precisaria, o seu sistema, o seu corpo precisaria daquelas vitaminas, e não acha, e não tem. Aí vem uma febrezinha, lá em Fortaleza ele já está caindo aqui, já está morrendo por aqui, já está caindo. Além de ter esse Egito do inferno, que é doença por cima de doença, a gente ainda colabora. A Bíblia diz que o próprio Deus vai fazer com que Daniel coma só legumes, e vai ter uma aparência melhor do que aqueles que comiam de tudo. O que Deus está querendo ensinar-nos é que nosso corpo precisa de proteína. Então eu estou lhe dizendo isto, e eu acredito que é bíblico. Sim, é bíblico. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você tem um sonho? Segundo, acresce a este sonho conhecimento. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se prepara para o que você vai ouvir agora. Aleluia, glória a Deus. Porque o que está acontecendo aqui é que Faraó teve um sonho. Diga: Faraó teve um sonho. Sabe o que é interessante? É que Deus vai te vendo no anonimato. Deus está te vendo no anonimato. Deus vai te vendo num anonimato. Deus vai te vendo sem ninguém te ver. Deus vai te assistindo sem ninguém te assistir. Você sabia que por mais que eu queira aprender junto com vocês, mas com todo respeito, às vezes não dá certo? Tem horas que você tem que estar sentado sozinho lendo. Tem horas que você precisa estar orando ali sozinho. Tem horas que você precisa entender que a dificuldade de aquisição de conhecimento é que ninguém pode aprender por você. Ninguém pode aprender por você. Absolutamente ninguém pode. Por mais que eu queira, por mais que você queira que os teus filhos aprendam por você a vida, minha filha, vá por esse caminho, pelo amor de Deus. Meu filho, seu pai já passou por isso, seu pai sabe o que é, no que vai dar. Passa aqui e sai por aqui, ó. Você não quer que ele sofra, você não quer que a sua filha sofra. Minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, me escute, pelo amor de Deus, é capaz dela ficar até contra ti, com raiva de você, chateada com você, porque conhecimento, aquisição de conhecimento, por mais que você queira passar para as pessoas, mas parece que tem pessoas que elas preferem passar sozinhas, no sentido de ter de passar pela luta para poder depois aprender. Eu estou lhe dizendo isto porque Faraó teve um sonho, e aí a Bíblia diz aqui, olha só, versículo 32 e capítulo 41, versículo 32: e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Vou ler de novo. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Que sonho foi que Faraó teve? O sonho que Faraó teve é que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Quem é que iria fazer com que houvesse 7 anos de fartura? Quem era? Quem? Deus. Vou perguntar de novo. Quem é que ia fazer que houvesse 7 anos de fartura? Tudo bem, mas também no sonho havia 7 anos de escassez. Então eu vou perguntar: quem é que iria fazer com que houvesse 7 anos de escassez? Quem? Deus. Não era o diabo, que o diabo não manda no céu. O mundo jaz no maligno, mas ainda assim Deus mantém o controle pelo poder da sua palavra. Agora olha para cá. Se você entender o que eu vou te dizer agora, os teus olhos vão se abrir, em nome de Jesus. Quem é que iria fazer haver 7 anos de fartura? Deus. Amém. Aplauda o Senhor então. Glória a Deus. Segunda pergunta:
quem é que ia fazer que houvesse 7 anos de escassez? Então aplauda o Senhor também. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque Deus, quando te vê se preparando, se capacitando, no anonimato, sem ninguém te ver, por detrás das cortinas, lendo quando muitos estão se divertindo, orando quando muitos estão brincando, investindo tempo com Deus quando muitos estão rindo da tua cara, vai ter um momento que, sem que eles percebam, Deus fará com que certas coisas aconteçam, que parece de forma totalmente desorganizada, parece que as coisas começam meio que desfuncionar. Em outras palavras, Deus começa a atingir pessoas, ferir pessoas, só para que essas pessoas acabam precisando do seu dom. Deus iria trazer 7 anos de escassez, por conta de um homem que tinha um sonho, por conta de um homem que tinha um sonho, e que não ficou de braços cruzados esperando a morte da bezerra, mas que se preparou para que um dia da oportunidade, quando ela chegasse, ele faturasse. Quem era este homem? José. Porque José agora vai ser tirado do calabouço, meu irmãozão. José vai ser tirado da prisão. Tudo que o diabo quer é que você fique mastigando esse ódio. Tudo que o diabo quer é que você fique mastigando essa situação de como é que pode, mãe, como é que pode, pai, como é que pode, titio, como é que pode, titia, como é que pode, até pro cachorro da sua casa você já falou, tá vendo como é que pode uma coisa dessa? Ei, enquanto você está perdendo tempo, guardando sentimentos que não te promove, você sem perceber, vai deixando de aprender, evoluir, para que lá na frente Deus crie situações, para que se torne favorável para ti. Escute isso. O Deus que iria trazer fartura era o mesmo Deus que ia trazer escassez. Porque havia um que por detrás da cortina se preparava, por detrás das cortinas se preparava, estudava, lia o que podia, como que podia, nas condições mais precárias que você possa imaginar, dentro de um calabouço, quando não trabalhando na casa de Potifar, quando não vendido como escravo. E eu tenho certeza que para você está sendo muito mais fácil hoje do que o que foi nos tempos de José. Tenho certeza. Você tem que deixar desse mimimi. Você tem que deixar desse negócio de estar esperando que outros vivam uma vida te ajudando, te levantando, te colocando de pé. Tem hora que você que tem que firmar os seus artelhos. Tem hora que você tem que chamar a responsabilidade para você mesmo. Chega desse negócio de qualquer coisinha. Você sempre está esperando que outros te ajudem. Vai ter hora que a ajuda vai se tornar desajuda, que ao invés de estarem te ajudando, vão estar te prejudicando. Por quê? Porque vão estar te colocando no mau costume. Você tem que saber o quanto custa o suor do seu trabalho. Você tem que saber o quanto custa a roupa que você veste. Você tem que saber o quanto custa o preço do aluguel da sua casa. Você tem que saber, querido. E a única forma de você fazer isso é você verdadeiramente amadurecendo dentro da guerra, dentro da luta, dentro da dificuldade. Não é você dentro da luta se mostrando esmorecido, abatido, enfraquecido, esperando que outros sintam dor e pena de você. Escute em nome de Jesus. Porque enquanto muitos poderiam sentir dor e pena de José, José não sentia pena de si mesmo, porque ele sabia que tinha um sonho, e porque tinha ele um sonho, ele sabia que esse sonho um dia ia se realizar. Então deixa eu ir me preparando para que isso possa um dia aparecer-se como oportunidade, e eu não deixar a oportunidade passar na minha frente. Até que a Bíblia diz que veio o sonho, e José está dizendo: tu sonhastes 2 vezes, e este sonho veio de Deus, e Deus se apressa, Deus se apressa, Deus se apressa, Deus se apressa em realizar, porque é assim que acontece. Quando chega a hora, quando chega o dia, meu irmão, e você está preparado, porque veio se preparando, Deus se apressa em executar, realizar o seu plano, realizar o seu sonho, que ainda que você tenha 15, 20, 30, 40, 50, 100 anos sonhando, mas quando acontece é de repente.
Quando acontece de repente, que você quando fica como quem sonha, como quem sai do cativeiro, como que fica, sabe, nossa, como é que pode, meu Deus? Será que eu estou vendo o que eu estou vendo, meu Deus? Ah, Jesus, eu não acredito. Louvado seja Deus, eu passei 23 anos, na verdade um pouco mais, praticamente, se for colocar na ponta do lápis, eu passei 24 anos, 25, isso, eu passei 24 anos e meio, batido no martelo, 24 anos da minha vida e meio, em que um certo dia, irmão Jerônimo, já que eu peguei no seu pé, pego de novo, em que eu bati uma foto, que ainda hoje eu tenho no meu computador essa foto, e eu bati uma foto ao lado de um carro, no caso naquela época, de uma Hilux, não tinha onde cair vivo, bate a foto, bateu a foto, só que naquele tempo, que eu, no caso, há 24 anos e meio, não era tão fácil, não bate a foto, ainda manda revelar, manda revelar, mas eu bati a foto, depois pedi para o rapaz lá na Lan House, passar para dentro do computador, que no caso escanear, depois eu imprimi num quadro bem grande e coloquei assim: este é o meu carro. Passou 24 anos e meio. Esses 24 anos e meio, o diabo fez de tudo para nunca acontecer. O diabo fez de tudo para nunca existir, porque é isso que o diabo faz na vida de quem sonha. O diabo trabalha incansavelmente, mesmo sabendo que ele vai perder, mas ele vai fazer de tudo para ver se você é quem desiste. O diabo não pode fazer você desistir, mas ele pode fazer de tudo para que você desista, para que você esmoreça. Tudo bem, você está esmorecido, mas ainda está andando. Tudo bem, você está abatido, mas ainda está se rastejando. O diabo não quer que você simplesmente se rasteje. O diabo não quer que você ainda lentamente ande. O que o diabo quer é parar você, porque as coisas de Deus só não se cumprem na vida daqueles que param. Está na Bíblia, Gálatas está escrito: corríeis bem, mas quem vos persuadiu para que não obedeçais à verdade? Porque esta persuasão não vem daquele que vos chamou, diz o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, adquira conhecimento, acrescente conhecimento aos seus sonhos, acrescente capacidade aos seus dons. Deus vai fazer a coisa acontecer. Deus tem pressa, meu irmão. Deus tem pressa. E o que é interessante, você sabe o que é? Versículo 33, para nós encerrar, diz assim: portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio. Previna-se de quê? Diga comigo: de um homem entendido e sábio. Uma pessoa entendida é uma pessoa que adquiriu o quê? Entendimento, conhecimento. Escute em nome de Jesus. É um preso, condenado, falando para Faraó: ou eu creio no que está escrito aqui, ou então o que é que nós estamos fazendo aqui? Ou você crê no que Deus está falando contigo, aí na tua casa, aí quer seja no teu trabalho, quer seja aí onde você estiver, ou então do que adianta nós estarmos aqui ouvindo o que Deus está falando, ou o que está escrito é verdade ou não é? E aí a Bíblia Sagrada diz: portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio. O que Salomão era? Sábio, porque ele tinha o que? Sabedoria. A casa de Faraó está uma bagunça, a casa de Faraó está desorganizada, ele não sabe o que é que vai fazer, porque teve um sonho, e ele: e agora, o que é que eu faço? E agora, e agora, e agora? Pessoas às vezes na empresa, a coisa fica desandada, e de repente você se capacitou, e Deus te envia até lá para colocar em ordem, e você ganhar com isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí a Bíblia diz assim: portanto, o Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura.
Como pode um condenado, um preso, estar ensinando a Faraó e todos os sábios do palácio? Deus não tira o nada do nada. Deus não está tirando o que eu estou falando com vocês do nada. Se um dia eu não já tivesse me assentado, lido para aprender. O que Deus faz aqui na minha mente pelo Espírito Santo é pegar informações de tudo quanto um dia eu já aprendi, de tudo quanto eu já ensinei, em milésimo, de frações de segundo, e vai juntando então a pregação, e glória a Deus por isso. É isso que eu estou lhe dizendo. É isso que eu estou lhe dizendo. Porque ele está dizendo: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Ele estava ensinando o próprio Faraó como administrar o seu reino. Deus tira o necessitado do monturo e faz assentar a roda dos príncipes, desde que esse saiba de alguma coisa. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Rapaz, um homem desse é um verdadeiro economista formado, só que não tinha faculdade naquele tempo de economia, mas ele está dando as diretrizes, ele está dizendo: faz isso, faz aquilo, pega daqui, coloca ali, tira dali, coloca acolá, vamos lá, administra a coisa, Faraó. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos, porque estavam vendo e ouvindo e observando. Só que eu acho interessante, eu encerro aqui da seguinte forma, preste bem atenção. Vamos dizer que eu chegue ali para o nosso amado irmão com uma ideia, certo? E eu digo assim para o irmão: irmão, vamos fazer uma cadeira? Eu chego para o irmão e digo para o irmão: irmão, vamos fazer uma cadeira? Aí você diz assim: vamos. Pronto, nós vamos fazer essas cadeiras de plástico e vamos vender nos 4 cantos da cidade. Aí você diz: vamos. Só que eu não lhe digo como fazer. O sonho é meu. Você é a pessoa, o instrumento que Deus vai usar para nós nos unirmos, para tornar real o meu sonho, que é fabricarmos cadeiras. Mas se eu não lhe digo como fazer a cadeira, eu te faço uma pergunta: você é o dono da empresa, quem é que você vai contratar para a tua empresa? Quem entendeu? Quem é que ele vai contratar para a empresa? Quem é? Oi? Quem sabe fazer a cadeira. E ele vai dizer para mim: certo, meu pastor, mas só que quem sabe fazer a cadeira é o senhor. Então eu estaria dando a ideia para ele, mas não passando tudo que ele teria que saber para fazer a coisa acontecer. E é como se eu estivesse dizendo assim: ô amigão, ô irmão, vamos fazer cadeira, só que aí nós vamos vender para os 4 cantos da cidade, vamos fazê-las de plástico, mas é bom que você coloque pessoas que saibam fazer as cadeiras, pessoas que saibam trabalhar com plástico, sabe? Na tua empresa, você coloca lá pessoas que sabem trabalhar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Imagina José diante de Faraó. José está passando toda a ideia, e José está dizendo assim: Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio. Quem está recebendo?
Previna-se agora de um homem entendido e sábio, né? E olha só o que é que diz, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Aí está lá José. Como é que é? Não sei, o senhor é que sabe, Faraó. O senhor é que sabe, eu só vim aqui para lhe dar uma ideia só, né? Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Grandes coisas vêm de ideias, como as pequenas também. O que na verdade José passou foi uma visão de uma ideia. E a pessoa que sempre tem a ideia é a pessoa que sabe exatamente como fazer a coisa acontecer. Você contrata um pedreiro, a ideia é tua, de como fazer a tua casa. De repente ele começa a fazer, você chega e diz: não, mas não é assim não, é assim. Por que às vezes o pedreiro erra? Não é porque ele não saiba trabalhar. Não, às vezes ele erra por conta de que até que ele entenda qual é a ideia que está dentro de você, dá trabalho. Porque a ideia é sua. Mas como você não sabe trabalhar como pedreiro, você coloca uma pessoa para fazer. E aí a Bíblia diz: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Como tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. O Egito vai tornar-se grande por conta da ideia de José. Ei, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, põe teu coração. Deus quer nos abençoar, mas Deus primeiro de tudo quer ter dentro de nós o que usar. Eu repito, diga comigo: Deus quer me abençoar, mas antes de tudo, Deus quer que eu tenha algo dentro de mim para que Ele possa usar. Usa-me, Senhor. Aí Deus pergunta: o que? Não é no que, é o que. Usar o que? Se você leva a sua vida no celular, usar o que? Se você leva a sua vida sentado lá na calçada da sua casa, esperando o cliente chegar, quando você poderia fazer com que ele viesse até você, usar o que? Se eu olho para você, você não coloca dentro de você absolutamente nada que eu possa usar, porque você não procura aprender nada. Deus usou dentro de José o que José sabia para promover José diante de Faraó. E Faraó vai usar o que José tinha dentro dele para lhe favorecer. E quem será favorecido? O próprio José. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte então?